A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos. Este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar estudando, meu caro ouvinte, a faculdade mediúnica, a perigosa conexão enfermiça do processo da obsessão. Você acompanha conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro o estudo, agora na 5ª temporada deste programa, do livro Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, a editora Allan Kardec. Hoje vamos estudar o capítulo 6, que intitula-se Por Vidência. E o autor começa dando o estudo, apresentando o conceito. Vidência, ou visão espiritual, é a faculdade de ver além das possibilidades visuais ordinárias, tanto na dimensão espiritual como na física. Como a intuição e outras faculdades psíquicas, é uma aptidão anímica, ou seja, meu caro ouvinte, potencial da própria alma, que quando serve à comunicação dos espíritos, adquire caráter mediúnico. Então, um potencial, uma faculdade da alma, que quando se serve para estabelecer a conexão com o mundo espiritual, adquire o caráter mediúnico. E como isso é o que quase sempre ocorre, com a ostensiva atuação dos espíritos em todo o processo, a vidência tem sido catalogada como um tipo de ocorrência mediúnica. O fenômeno da vidência liga-se a uma das importantes propriedades do perispírito, que é a expansibilidade. Então, por causa dessa propriedade do perispírito, existe a vidência, a qual faculta a ampliação do campo de sensibilidade do agente, habilitando a visão espiritual. Então, por conta dessa facilidade de expansibilidade, que está dentro da condição do desdobramento do perispírito, ou seja, o da emancipação da alma, amplia-se esse campo de sensibilidade visual. A expansibilidade perispirítica, aliás, responde praticamente por todos os processos mediúnicos. E aí o autor vem lembrar algumas propriedades do perispírito, catalogadas já em sua obra Perispírito, como plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor e temperatura. Como em todos os processos, a vidência imprescinde de um desprendimento perispirítico inicial, maior ou menor, marcando um primeiro momento da expansão perispirítica, e com isso, um significativo aumento da sensibilidade. Mas, meu caro ouvinte, como Allan Kardec designou termos que se referem à vidência? Vamos esclarecer estes conceitos. Esclarecendo conceitos. Allan Kardec aplicou os termos dupla vista e segunda vista para designar a vidência,
em seus vários tipos, associada ou não à audiência. Então, no Pentateuco kardeciano, meu caro ouvinte, nós não vamos encontrar a palavra vidência. Esse é um termo que foi usado pelos espíritos superiores através de uma condição prática do uso da linguagem a respeito do fenômeno. Por vezes, também com o significado de intuição pré-cognitiva no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese e na Revista Espírita. Devido a essa expansão perispirítica, é que não só videntes percebem as imagens de olhos vendados ou através de objetos opacos, como as próprias pessoas cegas possuem a visão espiritual. Entre as pessoas cegas, o termo vidente designa a pessoa que não é fisicamente cega. Em espiritismo, vidente é o que tem a faculdade de ver espiritualmente, ou seja, além das possibilidades físicas ordinárias. Nesse sentido, tanto os fisicamente cegos como os que não se encontram afetados pela cegueira podem possuir essa faculdade. Então, meu caro ouvinte, como a visão espiritual não depende dos olhos físicos, até mesmo a condição da expiação de privação da visão temporária no corpo físico, que é o caso da cegueira, isto não impede que a alma tenha propriedade da vidência. Os anais espíritas, aliás, registram casos especialmente interessantes. O famoso médium norte-americano Andrew Jackson Davis, que nasceu em 1826 e desencarnou em 1910, narra em sua obra Magic Stuff fenômeno peculiar. Não só lia de olhos fechados, um título de um livro colocado debaixo de outros 4 ou 5 livros, como de olhos vendados, lia o título de um livro que lhe era colocado no nível da testa. Fato que só poderia ocorrer graças ao seu desprendimento. Esta informação foi retirada da obra Provas Científicas da Sobrevivência, editora Edicel, tradução de Thomas Williams. A vidência pode ser ativa ou passiva. A vidência ativa pode se manifestar com uma percepção externa ou interna. Tanto a vidência ativa, externa ou interna, como passiva, podem surgir como vidência ordinária, autoscópia, aloscópica ou heteroscópica, psicoscópica, psicométrica, que pode se apresentar como retrocognitiva, investigativa ou pré-cognitiva, retrovidência, transvidência, televidência e clarividência. Pode se manifestar como clarividência ordinária ou superior. Aqui o autor está apresentando tópicos do desdobramento desse capítulo, mas vamos ver cada um desses tópicos. Pergunta-se às vezes se a vidência é também comum entre os espíritos desencarnados. Na realidade, médiuns videntes há tanto no plano físico como no espiritual. Nesse caso, pessoas desencarnadas, dotadas com esse tipo de sensibilidade, podem ver, dentro de suas possibilidades, os espíritos que gravitam em dimensões superiores, se estes assim o permitem. Note-se a propósito que, com a evolução, os espíritos podem chegar a uma visão tão aguda que lhes permite até penetrar na intimidade psíquica de outros espíritos, encarnados ou desencarnados, que ainda lhes sejam evolutivamente inferiores. Esse trecho foi retirado da obra Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz. Então agora vamos ver
cada um desses tópicos mencionados pelo autor. Primeira, a vidência ativa é aquela em que o sujeito se desprende perispiriticamente, capta ativamente as imagens do mundo espiritual e do mundo físico, que se encontram fora do alcance dos sentidos físicos. Vidência passiva é o tipo de fenômeno em que o sujeito, semidesprendido ou desprendido perispiritualmente, recebe as imagens que lhe são mentalmente transmitidas pelos espíritos. E é interessante anotar que esse tipo de ocorrência, uma mente superior, criadora, pode conectar-se com diversas outras, simultaneamente, de modo que ideias elaboradas com atenção geram formas tocadas de movimento, som e cor. Passam a ser percebidas pelas mentes que estão na sintonia, comumente por vidência interna, segundo as possibilidades de que dispõem, favorecendo por isso mesmo as mais díspares interpretações. Esse trecho foi retirado da obra Nos Domínios da Mediunidade, também do espírito André Luiz. Então aqui se encontra a explicação do porquê de que cada pessoa, ao receber uma imagem, vai ter a sua conotação, a sua filtragem, de acordo com a sua experiência, de acordo com o que ela possa se expressar, do que chamou a atenção à imagem. Por isso, é necessário esse estudo específico, essa avaliação criteriosa de toda a equipe. Vidência externa ou objetiva é aquela que faculta ao vidente perceber as imagens do mesmo modo como ocorre na visão ordinária, como oriundas da realidade exterior. Então, nesse caso, é aquela vidência em que o médium vê integralmente a forma do indivíduo espiritual, a pessoa do mundo espiritual, como ela está vestida, como ela se apresenta, como é o rosto dela, às vezes até o que ela está dizendo. Então essa é a vidência externa ou objetiva. Vamos continuar estudando os tópicos da vidência já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando a obra Teoria da Mediunidade. O autor é Exalmino Zimmermann, a editora Allan Kardec. Estamos estudando o capítulo número 6, intitulado-se Vidência. O autor está nos trazendo as classificações quanto às propriedades dessa faculdade anímica, e que, quando é utilizada como recurso intermediário com os espíritos, apresenta caráter mediúnico. Nós paramos no tópico vidência interna ou subjetiva. O autor explica que é aquela em que as imagens parecem formar-se na mente do vidente, internamente, em sucessão semelhante ao que ocorre num filme. Não é incomum, neste tipo de vidência, que a imaginação contamine a percepção. Daí a necessidade de atenção e vigilância. Então, o tempo todo, o autor está nos trazendo as propriedades da vidência e suas modalidades, e este alerta quanto ao filtro, quanto à interpretação, quanto à possibilidade dessa mistura com a própria imaginação
principalmente nesse caso da vidência interna. Vidência ordinária é a que ocorre com a maioria dos videntes. Ativa ou passiva, externa ou interna, a vidência ordinária apresenta-se como uma visão do mundo espiritual, sem nenhuma nota diferencial que a particularize de modo especial. Com relação a esse tipo de evidência e, eventualmente, a outros, cumpre observar que 2 ou mais videntes podem ser coincidentes. É a chamada vidência coletiva, ou não, em suas percepções de um determinado fato. Então, a vidência ordinária é a evidência em que o médium vai estabelecer contato com a imagem do mundo espiritual, interpretando a sua experiência. Vidência autoscópica é um tipo muito raro e peculiar de vidência, que faculta a percepção por parte do vidente dos seus próprios órgãos internos. Supõe-se que esse tipo de fenômeno, uma espécie de autovidência, verifica-se um desprendimento espiritual maior por parte do sujeito. Poucos são os médiuns conhecidos, dotados também da vidência autoscópica. Mas no Brasil, Carlos Carmine Mirabelli deixou testemunhos notáveis. Relata, por exemplo, o médico pesquisador Tadeu Medeiros, seu amigo, fato ocorrido em um dos encontros acontecidos com o médium. Abre aspas. Tendo enviado sua urina para exame, veio ao meu consultório. Após alguns instantes, ele viu o seu próprio organismo assolado por desordens hepáticas e renais, o que foi plenamente confirmado pelos testes urinários. Essas lesões, no entanto, eram apenas aparentes, não representando nenhuma moléstia grave, sendo apenas desordens oriundas do exaustivo trabalho de suas atividades mediúnicas. Fecha aspas. O vocábulo autoscópia, do grego autos, scopen, mais ia, foi utilizado pelo Dr. Paulo Solier, que o empregou na monografia Os Fenômenos de Autoscopia, em Paris, de 1903. Carlos Bernardo, da obra Dos Rapes à Comunicação Instrumental, Rio de Janeiro, 1993. E também no Jornal do Brasil, na data de 12 de janeiro de 1934, quando Palhano Júnior refere-se a Mirabelli, um médium extraordinário, editora Celde. Ainda dentro dessa concepção de vidência de ver o próprio organismo, Ernesto Bozano refere-se a uma médium norte-americana, Maria Rhines, célebre por sua vidência e cujos trabalhos eram acompanhados e divulgados pelo pesquisador Dr. Peyton Stetcher. Em um dos seus depoimentos, relata a médium: quando me ordenam que veja, percebo o interior do meu estômago e nele, nitidamente, a úlcera que me atormenta, sob a forma de sangrenta mancha vermelha. Vejo a forma do meu coração e sinto-me capaz de ver o cérebro do doutor, desde que me ordene. Assim foi que muitas vezes lhe vi no cérebro a imagem radiosa da sua genitora, bem como de pessoas outras nas quais ele estava pensando, sem me o dizer. E sempre que assim sucedia, continuou o autor Bozano, confessava-me ele que as imagens por mim recebidas eram perfeitas. Da obra American Proceedings, na página 113. Então, meu caro ouvinte, são vários tipos de evidência, em diversas modalidades, em condições e circunstâncias que se estabelecem
por imagens externas, internas, da visão do mundo espiritual, da visão dos indivíduos, e tudo sempre estabelecendo relação com a própria experiência. Então, é uma faculdade mediúnica quando utilizada como recurso de intermediação, e é propriamente uma potencialidade anímica, porque representa a expansibilidade da emancipação perispiritual, tornando a sensibilidade da visão do mundo espiritual, das imagens dos pensamentos dos espíritos, das suas formas, das formas de pensamento que também são exteriorizadas por cada um de nós. E todas elas representam condições dos potenciais a serem desenvolvidos, muito utilizados nas reuniões mediúnicas, mas dos quais temos que ter a precaução específica para o estudo. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 47, sob o título Clarividência. Reunião pública de 27 de junho de 1960, relativa à questão do Livro dos Médiuns, número 167. Como acontece na alimentação do corpo, a visão no campo da alma é diferente para cada um. O tubo digestivo recebe o que se lhe dá, mas a assimilação do recurso ingerido obedece à disposição mais íntima dos mecanismos orgânicos. Os olhos, igualmente, veem tudo. No entanto, a interpretação do que foi visto corre à conta dos processos mentais. É por isso que todo fenômeno de clarividência solicita filtragem no crivo da razão. Determinado médium informa ter visto inolvidáveis personalidades da história. Possivelmente estará dizendo uma verdade. Essa verdade, porém, pede estudo das condições circunstanciais. Vejamos como o assunto é delicado na esfera dos próprios homens. Se uma pessoa só e desavisada fosse levada a ver uma cópia de Assunção de Murilo, num arranjo cinematográfico, acreditaria contemplar a venerável Maria de Nazaré, escalando os céus, rodeada de anjos, quais pássaros graciosos, segundo a concepção do admirado pintor espanhol. A figura de qualquer comandante de Estado nos tempos modernos pode ser vista a longa distância, através da televisão. E se uma criatura isolada e desprevenida fitasse a imagem falante, estaria naturalmente convicta de haver entrado em contato direto com o comandante televisionado. Enquanto a observação mediúnica não se generalizar mais extensamente na Terra, provocando mais amplas conclusões do chamado consenso geral, a mensagem da clarividência demanda considerações específicas. Com isso, não queremos dizer que esse ou aquele apontamento mediúnico deve ser desprezado, pois que em mediunidade tudo é ensinamento digno de atenção. Ponderamos apenas o impositivo de estudo, a fim de que a interpretação particular não se dirija para as raias do ilógico. Para ilustrar as nossas afirmativas, vejamos o arco-íris a desdobrar-se diante da multidão. Efetivamente, quando surge na beleza das 7 cores, parece uma coroa sublime, propositadamente desenhada por algum geômetra invisível na glória do firmamento. Entretanto, a maravilha celeste
não tem qualquer expressão substancial, por estruturar-se em simples jogo de luz. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos ao estudo, à análise, ao uso da razão e à ponderação diante das interpretações da condição da clarividência. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.